A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridas Déboras. Hoje, 10 de março, é mais um dia de reflexão sobre exemplos e histórias das mulheres da Bíblia que nos advertem e edificam. O foco deste dia é Agar, escrava egípcia de Sara e Abraão. Ela tem uma história curiosa que se estabelece na vida de muitas mulheres antes de conhecerem a Jesus ou mesmo quando se desviam dos caminhos da salvação. Quem foi Agar? Pouco se sabe da sua história antecedente, mas entende-se que ela não teve uma história tão correta e arrumada como muitas mulheres da sua época. Teve de Deus a oportunidade de refazer, de recomeçar, e hoje o Senhor nos chama a atenção para deixarmos as coisas que passaram. Vamos avançar para as novas coisas. Quando diz Isaías 43, de 18 a 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus diz, eis que farei uma coisa nova, e agora essa luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, queridas irmãs Déboras, Agar, ela teve a oportunidade de recomeçar. Há duras experiências, porque ela foi uma mãe que procurou lutar pelo seu filho, mas lutar com suas próprias forças. Ela teve de Deus a palavra de que o filho seria abençoado, mas ela não se submeteu para reconstruir a sua história. Então, o que o Senhor está nos dizendo é que nós, como mulheres, devemos a cada dia nos submeter à posição que Deus nos deu. A gente vai ver que em Gênesis 13, 16, Deus promete a Abraão que o fruto do seu ventre, seja ele qual fosse, seria abençoado. Em Gênesis 16, de 6 a gente vai vendo Deus reconduzindo Agar de volta a Sara, porque ela, como serva, quando se viu engravidar, se achou melhor do que a senhora. Ela achou que poderia tomar o lugar da senhora, e não era aquele lugar dela. O lugar dela era o lugar de serva, mas ela seria abençoada como serva. Então Deus a abençoou, encontrou pelo caminho, ela grávida, né, em fuga da sua senhora, já sem forças. Deus a encontrou, disse para ela que o filho dela seria abençoado, mas que ela se submetesse à sua senhora. Então Deus estava dizendo, olha, se submeta ao propósito que eu tenho para você. E muitas vezes, queridas mulheres, nós não queremos nos submeter aos propósitos que Deus tem para nós. A gente quer outros propósitos. O teu propósito é um, o da sua irmã é outro, da sua vizinha é outro. Cada um tem Deus tem um propósito, e para cada uma de nós Deus tem uma realidade. A nossa vitória é nos enquadrar dentro do propósito de Deus e aprendermos a ser felizes com o que temos. Queridas, feliz não é ser conformada. Feliz é procurar melhorar, mas sem sair do propósito de Deus. Porque quando você se inconforma com o propósito de Deus, você vai buscar ser o que Deus não designou para você ser. Então, se coloque na posição de submissão ao propósito de Deus, e você vai ver que a felicidade está realmente neste propósito. Aleluia! E você tem vida plena, ainda que você busque, não é, melhorar sua situação financeira, melhorar sua situação matrimonial, não há nenhum problema contra isso, mas não saia dos propósitos de Deus. Agar voltou para casa, se submeteu a Sara, mas quando percebeu, no capítulo 21, né, de 14 a 21, quando ela
percebeu o filho de Sara e que realmente o propósito de Deus para ela não era o mesmo propósito para Sara, ela, em vez de se conformar, ela se encheu de inveja e passou essa inveja para o filho, de tal forma que ela não pôde mais permanecer ali e teve, então, foi despedida e teve aquela experiência tão linda ali no deserto. Ela, aquela mãe que lutava com unhas e dentes pelo filho, de repente ela não podia fazer mais nada pelo filho. O filho estava sedento, a água havia acabado e ela, como não podia fazer mais nada, colocou o filho debaixo de uma árvore e chorou para não ver o filho morrer. Mas a Bíblia diz que Deus não ouviu o choro de Agar. Deus ouviu a voz do menino. E muitas vezes, queridas irmãs, a gente chora pelos filhos. Muitas vezes a gente busca resolver os problemas com os filhos, mas na verdade, nessa busca, a gente está pedindo que Deus haja na vida deles. Então, que busquemos a sabedoria para sabermos que nós fizemos até o momento o que a gente pôde, daí em diante, deixa nas mãos de Deus. E ela, quando não pôde fazer mais nada, não havia nenhuma trapaça mais para fazer, não havia mais nenhuma situação para ela criar. Então, deixou o menino ali, chorou. Não sei o que estava naquele choro, se era apenas o medo da morte do filho. Mas acontece que o menino, Deus queria ouvir a voz do menino. A gente não sabe o que o menino falou, mas quando o menino clama, Deus ouve. Deus quer ouvir a voz do seu filho. Não peça, não empate, não tome o lugar dele diante de Deus, não. Deixa. Às vezes ele vai estar sofrendo, mas deixa sofrer para que ele abra a boca e Deus possa ouvir o clamor do menino. E é interessante que havia água Agar, mas o desespero de Agar pelo filho era tão grande que ela não enxergava. E de repente, quando Deus ouviu a voz do menino, que coisa linda, os olhos dela foram abertos e ela encontrou a água e ela saciou e recebeu novas promessas. Deus tem novas promessas para você como mãe, como mulher, como serva dele, no seu ministério, no seu trabalho secular, e que nós possamos ter olhos abertos em nome de Jesus. Um beijo no coração.